Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Juízes, no capítulo 6, no versículo 17. Aqui é a segunda parte, pois ontem eu dei início a esse capítulo, então eu dividi em duas partes. Eu achei melhor para o vídeo não ficar muito longo, E assim vocês pudessem estar hoje ouvindo a segunda parte. Essa passagem é forte. Para quem não ouviu a primeira, depois vai lá e volta o vídeo. Vem falando de Gideão, que como eu estava dizendo para vocês, A gente vai ler aqui o versículo 17, que diz assim: Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Então, Gideão já tinha recebido o apoio de Deus, o encorajamento de Deus, Pois o Senhor já tinha mencionado que eu estarei com você, você vai destruir os medianitas como se fosse um só homem, E ali Gideão queria que o Senhor, colocou o Senhor à prova, Ele queria, que o Senhor desse um sinal que era realmente o Senhor que estava falando com ele, Então, o que ele vai fazer aqui? Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. Gideão falou para o Senhor. Ele respondeu: ficarei aqui até que você volte. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito com cerca de 20 litros de farinha, Preparou pães sem fermento e depois colocou carne, cesto e o caldo numa panela. E levou para fora e ofereceu o anjo que estava debaixo da grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre a pedra, e derrame nele o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Então aqui Gideão, ele foi lá para preparar, na casa dele, ele foi lá preparar, foi cozinhar, um cabrito para poder dar aquele anjo, Mas só que ele falou assim: você vai fazer assim, você vai jogar o que você trouxe, esse caldo de carne, de fermento, sobre essa pedra aqui, e depois você vai derramar o caldo. Então, Gideão fez tudo conforme o anjo orientou. E naquele momento, que ele estava fazendo isso, o fogo subiu na pedra, E o anjo desapareceu. Então a oferta que Gideão deu, subiu na narina de Deus. Pois é, o Senhor aceitou a oferta que Gideão ofertou ao Senhor, Então subiu como aroma suave ao Senhor. E isso significa que foi ouvido, Foi confirmado. E o anjo desapareceu. E quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Viu o anjo do Senhor face a face, então ele já achou que iria acontecer algum dano, algum mal, porque ele tinha visto o Senhor face a face, e ali os olhos dele se abriu depois que ele ofertou essa oferta, porque subiu como aroma suave, que o anjo desapareceu, Que ele estava falando debaixo da árvore, Então, quando ele viu que era o anjo, depois dessa oferta, que ele estava falando com ele caiu em si e exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido, Porque todas as pessoas que olhassem para o rosto, do Senhor, ele achava que ia acontecer algum dano, Então, fique em paz, respondeu o Senhor. Então, o Senhor respondeu imediatamente para ele: olha, Gideão, fique em paz, porque se eu se apresentei para você, porque eu quis,
né? Ou seja, nós podemos lembrar aqui que o Senhor, quando ressuscitou ao terceiro dia, ele foi lá ter com os seus discípulos, né? E foi uma cena muito engraçada, muito lindo, também achei, porque o Senhor tinha prazer de estar no meio dos seus discípulos, né? E quando ele tinha falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria e estaria com ele, e eles teriam a alegria de novo, porque eles estavam tristes por não ter mais a presença do Senhor fisicamente, né? Então, quando eles estavam, e todos estavam ali comendo na mesa, né? Quando eles comeram o pão, partiram o pão, até que o Senhor desapareceu. Então, eles entenderam que era o Senhor. Os olhos deles se abriram. Quando se abriram, foi quando o Senhor desapareceu, né? Então, os que viam ele, né, estava conversando com ele, vendo de... Deixa eu dar uma lida para não ficar nas minhas palavras, né? Deixa eu ver qual foi que a palavra. Acho que foi Emaú, né? O caminho de Emaú. Então, ele estava conversando com o Senhor, um dos seguidores de Jesus. Então, o tempo todo ele conversando, né? E quando chegou a presença dos discípulos, todos ali reunidos na mesa, né? Comeram o pão, partiram. Depois os olhos de todos se abriu. Aí um deles falaram assim: ué, o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? E eles falaram: era o Senhor que nos visitou, que veio até nós, né? Então aqui, quando Gideão, ele ofertou essa oferta para o Senhor, fez conforme o anjo estava pedindo, a oferta de Gideão foi aceita, né? Subiu com um aroma suave ao Senhor e o anjo desapareceu. Então ele imediatamente entendeu que ele estava face a face com o Senhor, né? Mas ele temia por acontecer alguma coisa, mas só que o Senhor já disse para ele: Gideão, fique em paz, né? Fique em paz, Gideão. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer. Então Gideão construiu um altar para o Senhor. Aí ele foi lá, construiu um altar para o Senhor, né? E foi lá imediatamente naquele local e chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está no Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor veio para Gideão. Gideão, ou seja, nós firmamos aqui uma aliança, né, de compromisso, né? Eu quero que você venha fazer algo aqui, né? Já que você está assumindo aí a liderança aí e vai cuidar do povo de Deus, você vai ter que tirar tudo aquilo que não é do Senhor, do meio do meu povo, né? Vai começar pelo altar de Baal que está aí, né? Vamos lá então, Gideão teve a ordem de Deus de tirar, aqui ó, eu já tô lá embaixo, né? Deixa eu então ler já o de 25 para depois ir lá para baixo. Naquela noite o Senhor disse assim: Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai. Naqueles 7 anos, derruba o altar que teu pai fez para Baal e corte o poste de Acerá que fica ao lado do altar. Aí Gideão foi lá, pegou o touro do rebanho do pai dele, né? Aquele de 7 anos, o Senhor ainda escolheu, ó. O Senhor ainda escolheu um boi, ainda deu os detalhes de qual boi, aqueles de 7 anos, para vir ofertar aqui no altar, né? Você vai derrubar o altar que seu pai fez para Baal. Você vai cortar o poste de Acerá, que fica do lado do altar. Depois construa o altar para o Senhor, seu Deus, no altar. No alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado, né? Foi ali tendo todos o cuidado de fazer esse altar para o Senhor.
Você vai certifique o touro sobre o altar como holocausto. Use como lenha a madeira do poste de Acerá, que você cortará, né? Então, aqui foi em detalhes, né? O Senhor foi falando em detalhes como Gideão faria esse altar, como seria o sacrifício no local certo, né? Gideão levou 10 de seus servos, 10 dos seus servos, e fez com que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite. Ele fez de noite porque ele estava com medo de sua família e do povo da cidade, né? Porque eles estariam, né, mexendo com aqueles que ainda não queria tirar no meio deles, os deuses. Então ele sabia que ia dar confusão, né? Mas quem garantiu, quem mandou tirar, era aquele que estaria aguardando ele, né? Então, para que essa aliança do povo viesse a ser estabelecida, firmada, ali não podia ter nada que era do inimigo, porque se o novo estava chegando, se o primeiro ia entrar na vida do povo de Deus, o velho tinha que sair, ou seja, a velha criatura tinha que sair, né? O pecado tinha que sair, aquilo que distanciava o povo de Deus tinha que sair. E o que tinha que sair? O que eles adoravam, né? Ali tinha um altar que não era do Senhor. E tudo que não é do Senhor tem que ser arrancado, para que o novo venha resplandecer, venha assumir o lugar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Adorar somente um Deus. Então, vamos começar, Gideão. Você vai começar por isso, foi instruindo conforme ele tinha que fazer ali, né? Mandou ele erguer lá, construir um altar para o Senhor e tirar aquele altar de Baal de lá. Então, ele fez tudo à noite. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e de que o poste de Acerá ao lado dele tinha sido cortado. Então imagina, né? As pessoas acordaram de manhã cedo e olharam, cadê o altar de Baal? O que aconteceu aqui? Quem que mexeu aqui? Quem teve essa ousadia, tamanha ousadia de tirar Baal daqui, né? Quem que derrubou, né? Em seu lugar havia um novo altar. Então, para eles era uma afronta tremenda, grande demais, né? Tirar o altar de Baal para colocar o altar de Deus, né? Aqui está dizendo, e sobre o qual estavam os restos, o touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros, quem que fez isso daqui? Então, começaram já a especular, o que está acontecendo aqui? Quem que fez isso aqui? Começaram já a pesquisar ali quem foi o causador, quem que destruiu o altar de Baal e fizeram outro altar ali. Então começaram, a cidade ficar assim, num alvoroço só, até chegar a pessoa certa, né? Depois de uma investigação cuidadosa, né, para não ter que acusar a pessoa inocentemente, né, então eles começaram a investigar passo a passo, até que chegou a pessoa certa, né, aqui. Cadê? Onde eu parei? E descobriram que tinha sido Gideão, o filho de Joás, né? E ele não teria que ter medo, né? Porque se o Senhor falou, o Senhor estava garantindo. Então, imagina, aquelas pessoas tudo em cima, descobriu quem é. Vamos lá, todo mundo querer saber por que ele fez aquilo, né? Aí, imediatamente mandaram chamar, traga o seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás. Então, chegou até Joás, fizemos um levantamento aqui e descobrimos. Mas o que você descobriu? O seu filho, Gideão, destruiu o altar de Baal e colocou aqui o outro altar.
e nós queremos falar com ele, pode chamá-lo. Então, o que aconteceu? Eles já disseram assim, ó, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal, cortou os postes de Acerá. E já tinha determinado, já tinha decretado o que iria acontecer com Gideão, e já tinha avisado para o pai. Imagina o pai, né, ouvindo aquilo tudo, né? E vamos ver o desfecho. Joás, porém, gritou para a multidão que confrontava: por que vocês defendem Baal? Aí ele se irou, ele falou: é porque vocês estão defendendo Baal? Por acaso foi Baal que tiraram vocês do Egito? Foi Baal que fez o mar se abrir para vocês? Ué, foi quem que livrou vocês, né? Lá na muralha de Jericó. Foi o Senhor, né? Aí foi falando, né? Em outras palavras, ué, você está defendendo eles por quê? O que eles fizeram por você no dia que vocês clamaram a ele? Quem foi o encontro de vocês? Foi ele? Que eu saiba, não. Ele estava ajudando lá vocês sofrer, né? Porque Baal estava lá no Egito, né? E eles estavam lá. O demônio estava ali agindo, estava perturbando. Ninguém ajudou vocês, mas o Senhor que ajudou, em outras palavras, né? Acaso pretende salvá-lo? Por acaso vocês vão salvar Baal agora? Vocês estão sendo agora o juiz de Baal? Vocês vão querer já matar quem fez isso no altar, né? Destruir o altar? Quem deve lutar pela causa de Baal será o próprio Baal. Que lute pela causa dele será morto pela mão. Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal realmente é um Deus, que ele próprio se defenda. Ou seja, vocês estão defendendo por quê? Se ele é esse Deus aí poderoso para vocês, né? Deixa que ele mesmo se defenda e destrua quem derrubou o altar dele, né? Vocês querendo destruir, acabar com uma pessoa, né? Se ele é tão poderoso, deixa Baal, né? Deixa Baal se defender, deixa Baal destruir quem destruiu o altar dele, né? Quem luta pela causa dele vai ser morto pela manhã. Ele já tinha falado, ó, quem está lutando pela causa dele será morto pela manhã. Mas se realmente ele é esse Deus aí poderoso, que ele mesmo vem se defender e vai derrubar quem derrubou ele, quem derrubou o altar. Aí falou, dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubbaal, né? Isso é, que Baal lute com ele, ou seja, que Baal lute com Gideão, porque quem foi lá foi Gideão, mas foi sob a autoridade do Senhor, né? Então, no entanto, o Senhor guardou Gideão, né? Pois derrubou o altar de Baal, e foi ousado em ter derrubado o altar de Baal, e Deus o guardou, livrou ele do mal. Isso significa que aonde Deus habita, né, não pode haver sujeira, não pode haver erro, pecado, e Deus precisava estabelecer uma aliança de conserto para com o povo dele. Então Gideão já começou a limpar. Já começou a limpar a área, já começou a limpar o local onde o povo estaria e aonde o mal não podia ficar, né? Porque se uma aliança foi restaurada, né, firmada, o povo não podia ter os adversários ali com ele. Aquilo que distanciava o povo de Deus não podia ficar ali. Então Gideão foi guardado pelo Senhor, né? Gideão seguiu as orientações do Senhor, né? E depois, né, mais à frente, Gideão ele vai lutar, o sinal foi dado, né? E eu vou ficar no versículo 32, ao qual
a qual dali em diante Gideão foi chamado de Jerubaal, isso é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Gideão foi valente, né? E foi lá e derrubou o altar de Baal, né? Então, no mundo espiritual é assim, né? Nós, quando assumimos a nossa posição no mundo espiritual, nós vamos com fé e confiança, né? Destruir a desfação do diabo, com toda a obra do diabo, né? Da autoridade, do poder que é no nome de Jesus. E assim o mal é quebrado, a ação do mal é destruída, né? Então, Deus só pode habitar em um coração que é limpo, um coração quebrantado. Deus não podia habitar no coração de um povo que estava distante, longe, sujo dele. Então, Gideão já começou a trabalhar, já começou a colocar em prática a sua missão, começou já a estar trabalhando para o Senhor, seguindo as suas orientações, né? Então, você viu o quanto ele foi ousado, né? Determinado, não temeu, foi lá, destruiu e pronto, acabou. Se é isso daqui que está impedindo esse povo, se é o mal que está aqui alojado, escondido, vai ter que cair por terra, aqui não vai ficar ao altar de Baal, o demônio aqui não vai reinar, né? Porque o Senhor está aqui, Ele está assumindo agora a liderança e tudo novo vai se fazer nesse lugar em nome de Jesus. Então é desse jeito, né? É desse jeito que nós temos que reagir. Não compactuar com injustiça, não compactar com o inimigo, não dar mão ao inimigo, né? Não podemos compactuar com a obra do inimigo, pois adorar somente um Senhor, né? Então, agora, quem quisesse lutar com Gideão, né? Baal que quisesse lutar com Gideão, lutaria, né? No mundo espiritual é assim, né? A grande batalha. No mundo espiritual é assim, né? O inimigo, né? Ele não quer sair, ele bate pé, ele fala, eu vou ficar aqui, aqui é meu reinado, eu não quero, né? O que Deus fez, venha reinar, venha assumir sua posição, ou seja, eu vou continuar mudando essa identidade. Eu não vou deixar com que a identidade de Cristo venha refletir. Esse povo não pode ser modelo para outras nações. Eu tenho que impedir esse povo. Eu tenho que continuar com eles, dominando eles, né, fazendo eles escravos do pecado, escravos do erro, né? Eu tenho que fazer eles ficarem longe do Senhor. É o intuito do inimigo, porque ele não quer que o povo que tinha promessa de Deus viesse ser povo modelo, qual as pessoas conheceriam a grandeza e o poder de Deus, né? Mas, toda vez que o povo de Deus se voltava para o Senhor, o povo de Deus não era derrotado, os inimigos eram abatidos e eles eram guardados. Então, isso mostra que, distante de Deus, longe do Senhor, andando no caminho de treva, né? Sabemos que está na escuridão, que o mal domina e que o mal vai envergonhar. Mas andando no caminho que conduz vida, né? Nós não vamos tropeçar, nós não vamos ter o inimigo triunfando sobre nós. Deixa eu dar uma lida aqui. Deixa eu ver aqui em Provérbios. Só um minutinho. Estava lendo essa passagem aqui agora há pouco, né? E eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu ver se eu já me passei aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei ela. Vem dizendo assim, olha,
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal, né? Então, andando no caminho, então quer dizer, estabelecendo, né, o caminho reto para os seus pés, devemos permanecer na estrada certa. Por quê? Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, né? É o caminho, a verdade e a vida. Então, estabelecendo o caminho reto para os seus pés, vai permanecer na estrada certa. Agora, saindo da rota certa, indo para a rota errada, o que vai acontecer? Vai andar na estrada errada. Com isso, né, vai se desviar, ir para a esquerda e vai acabar indo para o mal, né? Vai seguir o mal, vai fazer o que é mal, vai ter dias de ruínas, né? Então, para que continue na rota certa e a sua estrada seja segura, seja tranquila, deve se estabelecer na rota certa, ou seja, andar na luz, não sair da luz, né? Continuar no caminho que gera vida, não no caminho que gera morte. O povo já estava decidido porque clamou o Senhor. O Senhor atendeu e já providenciou quem o iria tirar, né? O socorro só chega para nós quando nós assim queremos. Queremos de coração, quando queremos, né? E também aceitamos as condições do Senhor, porque a condição para o povo seguir ao Senhor era de ser fiel, leal, né? Obediente e retirar aquilo que não agradava, ou seja, não de vez em quando, era uma aliança permanente, uma aliança que não podia ser quebrada, né? Então, o Senhor já fez lembrança do povo, ó, eu tirei vocês do Egito, né? Nós lemos lá na parte 1 que o Senhor tinha falado o que para Gideão? Falou assim, olha só, vou lembrar vocês aqui, vou trazer a lembrança de vocês. Assim como o Senhor trouxe a lembrança aqui para o povo de Deus, dizendo que o que ele tinha feito na vida deles, tinha livrado ele dos egípcios que estavam oprimindo a ele, né? Nós também podemos lembrar a Deus, é verdade. Podemos lembrar a Deus de todas as promessas que ele nos fez, é verdade. Fazer a lembrança, trazer ela, a lembrança, mencionar ela em oração, na presença do Senhor. Pois é, o salmista falou assim, Senhor, lembra da palavra dada ao teu servo, como fizeste esperar? Essa é minha consolação na hora da minha angústia, na hora da minha aflição, é ela que me mantém de pé, é ela que eu permaneço firme, é ela que eu permaneço perseverando durante a minha caminhada, aguardando a materialização dela. Então, fazer a lembrança a Deus. Você pode fazer lembrança a Deus. O Senhor estava fazendo lembrança aqui ao povo de Israel. Pois é, falou, tirei você da opressão, livrei vocês, tracei planos bons para vocês e vocês me deram as costas. Estou lembrando a vocês. Vocês não foram gratos, vocês foram ingratos para comigo. Mas hoje vocês estão tendo a oportunidade de serem agora fiel a mim, de serem gratos, trazendo a lembrança todas as vezes que vocês entrarem na minha presença. E celebrar também por esses dias de libertação. E já incluindo mais outro episódio, né? De mais uma libertação. Pois é, libertação chega quando assim permitimos, né? Quando assim permitimos, para que o novo entre, para que a bênção do Senhor alcance. Então, né, essa é a palavra, eu creio que ela falou no seu coração,
Para você que já tem a sua aliança estabelecida, está firmado no Senhor, né? Permaneça fiel ao Senhor, não dê as costas para Ele, continue na sua integridade, né? Mesmo você vivenciando dias difíceis, você não provocou, né? Os seus adversários, você não provocou, mas os desafios chegou, os dias difíceis chegou, e você tem que lutar, e o Senhor está do seu lado. Você não está passando sozinho. Aqui está falando de uma história, nós estamos falando aqui de 3 episódios. Pois é, um povo que foi ingrato largou o Senhor. Estamos falando aqui daqueles que não conhecem o Senhor, que está tendo a oportunidade de voltar, de vir para o Senhor, de aceitar o Senhor, né? E estamos falando daqueles que estão com a sua aliança firmada, mas o mal veio, né? O dia mal veio e você está enfrentando dias difíceis. O dia mal veio, você não pode correr, você tem que enfrentar, você tem que ser forte e corajoso e assim usar a fé e sair dela com êxito em nome de Jesus. Estamos falando aqui, né? Pois aqui o público é grande, né? Aqui tem várias pessoas, que já estão desviados, outros que estão firmados, passando por luta, né? E o outro que não conhece a Jesus. Então, para aqueles que estão firmados, passando dias difíceis, tem que passar confiante, passar perseverante, de não aceitar e de assumir essa posição em Cristo e determinar sobre elas que você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus. E para você que não é do Senhor ainda, está ouvindo pela primeira vez, né? Para você estar unido ao Senhor é necessário largar, deixar para trás tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Para aceitar Ele é necessário largar para poder se tornar separado. Pois é, para vir com o Senhor, você tem que ser separado do mundo, você tem que ser exclusivo, somente para Deus. Pois é, né? E assim, aceitando Jesus, o seu nome estará sendo escrito no livro da vida, você estará salvo, você experimentará e viverá do novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus, firmará sua aliança e terá que cada vez mais conquistar a sua salvação. Pois é, a sua salvação é conquistada dia após dia. Essa aliança, esse amor, ele é provado por você na sua disciplina, buscando ao Senhor, guardando o que tem para que você não perca a sua coroa, não perca a sua salvação. Né? Então aí você vai seguir a sequência de um novo convertido, né? Se estabelecendo na igreja, buscando ao Senhor, você estará tendo todas as instruções aí para ter a sua caminhada, seu compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. Então, essa é a palavra, né? O Senhor me tocando, se o Senhor me tocar, eu estarei dando a sequência em outros capítulos, mas a princípio essa é a mensagem. Creio que ela falou o seu coração, que o meu falou. Então, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas há de ser acrescentado. O que é nosso não pode ficar na mão do inimigo, o que é nosso é para ser reivindicado, né? E assim, né, viveremos de milagres para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus. Lembrando que tem mensagem do coração de Deus, a mensagem está fortíssima, vai dar um pulinho lá. E tem a mensagem da tarde que eu já postei agorinha lá no canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.